Eu não queria. Foi inevitável. Uma raiva tomou conta de mim. Eu não sabia realmente o que tudo aquilo significava. Muitas palavras, muitas perguntas. Eu não queria. Eu não queria causar este acidente. Agora estou aqui, culpado. Me sinto como um verdadeiro criminoso, mas aliviado por conseguir dar um basta em toda aquela situação. Aquela mulher para mim era um problema. Um problema em inglês. Is this an elephant? Minha tendência imediata foi responder que não, mas a gente não se deve deixar levar pelo primeiro impulso. Um rápido olhar que lancei à professora bastou para ver que ela falava com seriedade e tinha um ar de quem propõe um grave problema. Em vista disso, examinei com a maior atenção o objeto que ela me apresentava. A cada pergunta, uma dor para mim. Nenhuma tromba visível, logo nenhum elefante. Mas se tirarmos a tromba a um elefante, nem por isso deixa ele de ser um elefante. Mesmo que morto, continua a ser um elefante. Refletindo nisso, lembrei-me de averiguar se aquilo tinha 4 patas. 4 grossas patas, como costumam ter os elefantes. Não tinha. Tampouco consegui descobrir o pequeno rabo que caracteriza o grande animal. E que às vezes, como já notei em um circo, ele costuma abanar com uma graça infantil. Terminadas as minhas observações, voltei-me para a professora e disse convincentemente: "No, it's not." Ela soltou um pequeno suspiro. A demora de minha resposta havia deixado apreensiva. O meu alívio foi incondicional. Imediatamente perguntou: Is it an ashtray? Uma grande alegria me inundou a alma. Em primeiro lugar, porque eu sei o que é um ashtray. Um ashtray é um cinzeiro. Em segundo lugar, porque, fitando o objeto que ela me apresentava, notei a extraordinária diferença entre ele e um ashtray. Se isso fosse um ashtray, seria um objeto de louça de forma oval, com cerca de 13 centímetros, com bordas de altura aproximada de 1 centímetro, e nelas haviam reentrâncias curvas na parte superior. Na depressão central, uma espécie de bacia delimitada por essas bordas. Fui decidido. Minha resposta tardou, porém não houve falha. No, it's not. Tive o prazer de vê-la novamente satisfeita, mas só por alguns segundos. Aquela mulher era um desses espíritos insaciáveis que estão sempre a se propor questões e se debruçam com uma curiosidade aflita sobre a natureza das coisas. Is it a handkerchief? Fiquei muito perturbado. Na verdade, não sabia que poderia ser um handkerchief. Handkerchief era uma palavra sem a menor sombra de dúvidas antipática. Talvez fosse chefe de serviço ou relógio de pulso, ou ainda e muito provavelmente enxaqueca. Toda esta situação começa a me incomodar. Pensar o que é um handkerchief é uma enorme tortura para mim. Preciso responder. Fosse como fosse, respondi impávido. Minhas palavras soaram alto, com certa violência, pois me repugnava admitir que aquilo ou qualquer outra coisa nos meus arredores pudesse ser um handkerchief. Ela então voltou a fazer uma pergunta. Sua voz era mais lenta que das outras vezes.
Não sou completamente ignorante em psicologia feminina, e antes dela abrir a boca, eu já tinha certeza de que se tratava de uma palavra decisiva. Is it a book? Conheço livros, lido com livros. Sou capaz de distinguir um livro à primeira vista, no meio de quaisquer outros objetos. Se realmente book significa livro, aquilo era um livro. Finalmente conseguirei eliminar toda esta dúvida que por alguns instantes assombra minha vida. Yes! O que sucedeu então foi indescritível. A boa senhora teve o rosto completamente iluminado por onda de alegria. Os olhos brilhavam e um largo sorriso desabrochou rapidamente em seus lábios. Very well, very well. Sou um homem de natural tímido, e ainda mais no lidar com mulheres. A efusão com que ela festejava minha vitória me perturbou. De fato me perturbou. Tudo isso me perturbou. Is it a book? Is it a book? Is it a book? The book is on the table. Eu não queria causar este acidente. Agora estou aqui, culpado. Me sinto como um verdadeiro criminoso, mas aliviado por conseguir dar um basta em toda aquela situação. Aquela mulher para mim era um problema. Um problema em inglês. O meu, pô. Você tem? Pô, deu 96, 97. É, de costa, na contracapa, né? Vai, puto de merda! Fui desse tipo. Ô Rafael! Puta que pariu. Dá pra perfumar. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Cai pro chicão. Bota a cabeça aqui, Willy. Chega. Ô, cara, caralho, velho, vou saber. Tudo pela hora. Se não soltasse uns yes. Vai falar, pô. Vai aí, puto. Vamos. Como vamos. Qual a primeira pergunta? Não sei lá, nem a pergunta. Só esboço. Vai lá. Dá licença. Vai, mano. It is a elephant, ashtray, a book Handkerchief. e handkerchief. Depois o very well. O very well vai gastar a mão dele, assim.